6:30 da tarde ela chega, sente prazer em me ver ficar de... Tem que começar assim, né? Brindando. Vamos Eu naquela tô velha, aqui que nós estamos um chazinho de chá da cidreira. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu queria até deixar aqui o meu muito obrigado às pessoas que no período neolítico, pré-histórico, inventaram o álcool. Que serve pra gente passar tá ajudando hoje, muita né? gente hoje em dia, né? Serve pra passar nas mãos hoje por causa desse negócio aí. E serve pra limpar por fora E por dentro. Por dentro. é o maior dissolvedor de mágoas que existe no mundo. Eu ia falar, limpa até coração. Limpa, Então, obrigado aos... Eu não sei quem foi, mas é um período... É pré-histórico, como dizia, há 10 mil anos atrás. Não sei quem foi, mas fez bonito. Fez bonito, parabéns, viu, guri? Da onde esteja. Cara, primeiro agradecer vocês mesmo. Vitor Gregório e Marco Aurélio fazem parte demais da história que a gente está contando, da música do Mato Grosso do Sul. E principalmente uma época que a gente viveu muito, que foi, eu posso falar por mim pelo menos, a partir de 2000, 2001, o Marco tem uma história anterior, inclusive eu e o Vitor, a gente conversando antes ali, a gente já era fã, porque a gente já ouvia antes. Desde pequenininho nós éramos Desde fã do Marco gurizinho. E é engraçado que a gente falou de coisa, por exemplo, da história dele como cantor, da história dele como compositor, claro, mas a gente falou até da história dele como já empresário e marqueteiro, que a gente lembrou de história de marketing muito bacana e que marcou a época do sertanejo de Campo Grande. Então, eu gosto de lembrar sempre, Marco, a primeira vez que eu ouvi, cara. A primeira vez que eu ouvi, por exemplo, Marco Aurélio e Paulo Sérgio foi em 99, com a música Escuta. Escuta. O primeiro disco seu com o Paulo, né? É a música do Dácio e do Teófilo. Boa demais essa moda, cara. Vocês lançaram ela como música de trabalho do disco? A gente não tinha experiência naquela época, né? A gente não tinha essa experiência aqui. Até hoje a gente aprende, né? Mas naquela época menos ainda, não tinha. Soltamos a Deus a Menina naquele disco e a Escuta. As duas, assim, não tinha um lance de trabalhar. A primeira que eu conheci foi a Deus e Menina. Eram umas duas assim, que andaram, né? E que a gente queria soltar muito. E acabou andando mesmo, realmente, né? Fazendo uma parte da nossa carreira naquela época. Né? Mas não tinha experiência. Soubesse mesmo como era, eu tinha batido muito numa só. Né? Mas as duas andaram bem. Eu acho que o disco é muito forte. Sim, veio. E é o que eu disse, o disco tinha muita qualidade. Quando eu ouvi, o Vitor também, a gente conversando em off, remeteu a Christian Ralph. A gente, na hora. A gente ouvia e assim, remetia a Christian Ralph. Só fazendo um adendo aqui, porque nessa época, até hoje o Christian Ralph é muito forte, mas pra nós dessa época, a gente tinha um Christian Ralph na veia aqui no estado que era forte. A gente, o Paulo Sérgio gostava muito de cantar aquela linha lá. Eu sou segundeiro não importa, né? Vai tocando aí o bar onde vai as coisas, né? Eu não gostava muito não, mas beleza, vamos tocar, eu tava dando dinheiro, pagava as contas, né? Naquela época, precisava pagar a conta até hoje, né? Marcou uma época, marcou, isso é importante. Não tô diminuindo a época não, e nem o parceiro, em nenhum momento eu tô diminuindo, entendeu? Todos os parceiros que eu cantei foram incríveis, todos, muito cantando, incrível, todos eles. Então, eu vou fazer até um agradecimento ao Edson Véia e ao Kaká, da FM Capital. Não tem como que eles são fazem parte também dessa né? época que a gente está falando, muito desse começo desse sertanejo novo. Na época não tinha esse nome de sertanejo universitário ainda. Não, era um novo sertanejo. Era um novo sertanejo, era a época do... Campo Grande era só bailão, era dominado pelos grupos. Eu não vou falar o nome da dupla, mas eu já vi uma dupla daqui, você vai errado no baile, cara. Porque não tinha o hábito de se curtir música sertaneja, igual a gente... depois que veio esse movimento que revolucionou aqui, aí se criaram um hábito e tal das pessoas irem beber e tal, dançar o sertanejo. Mas na época até então era só baile. Era só baile mesmo. Aí a gente falou de 99 e eu lembro dos bares que tinham duas duplas que comandavam os bares, que eram o Marco Aurélio e Paulo Sérgio e o João Betinho. Eram as duas duplas. Inclusive, se um bar fosse abrir e fosse ser a novidade, ou chamava um ou chamava outro, porque ia ser a concorrência do outro bar. Exato. Então, mas os caras faziam de tudo para ter as duas duplas. Até o dia que o Paulo Sérgio juntou
o Claudião lá da Atualmente. E aí eles armaram, ligaram pro Betinho, vamos armar, mas não tem como pôr as duas duplas juntas, vai ficar muito caro. Mas o que é bom não Custa bem. Vale, né? Aí o Claudião bancou essa ideia aí. Cara, mas não ganhava dinheiro. Nossa. Isso era no Atualmente? Só no Atualmente, era de quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa, só que ele pagava pra nós, vou contar agora, que mesmo se a gente não fosse, a gente podia vender a sexta e sábado, fixo. era fixo. Eles vendiam no interior, por exemplo, fora. Eu lembro. Você sabe. A divulgação era fixa, era aqueles artistas. Só que dava 2.500 pessoas de média por dia lá. isso a gente tá falando de que ano? 99, 2000, 2001. Eles deram conta de fazer atualmente Isso aí. ser o Faustão pra quem tava começando. Todo mundo O cara, a dupla começou pra ter uma chancela em Campo Grande, tinha que estar tocando atualmente junto com esses Aquela caras. turma do Brahma Rodeio, a turma de Barretos vai fazer divulgação, esse cara ficava louco lá. Falou, cara, mas é uma quinta-feira, tem tudo isso de gente. Pra vocês entenderem o tamanho do Atualmente, até um episódio que o Marco participou diretamente. O Bruno Marrone veio fazer um show em Campo Grande, num lançamento de Marco Aurélio Paulo Sérgio, era isso? Foi. Infelizmente foi embargado no local do show. O show teve show ou não teve show? Teve assim, ó, o show aconteceu, mas não tinha som. Putz, grilo, bicho. Por causa dos decibéis, decibelímetro funcionando e tal. O pessoal pediu desculpa e tal, mas eu já tinha tomado ferro. E eu tava tocando atualmente com o meu grupo de baile na época, Joil, Gercel, um abraço pra vocês. E depois desse show, o Bruno Marrone, ou o Bruno, não sei, você acabou indo também para Atualmente, foram tudo para Atualmente. Bruno, Marrone, todo mundo. Porque era onde bombava Era mesmo. referência, cara. Assim, aquele show do Bruno Marrone, tivemos devolução até de cortesia, porque foi embargado, a justiça embargou o local. 2 dias antes de acontecer o show. Foi antes do estouro nacional do Bruno Marrone? Foi um pouquinho antes. Aqui tocava Dormir na Praça, na Capital FM. Eu já quebrei a cara, não quero morar Isso aí. O Fruto Especial tava começando a tocar. Então a gente tá falando dessa época. Nossa, o Tipo, Bruno veio com um ônibus alugado. Não vou falar o valor de cachê, tá? Mas era baixo, a dupla não tinha estourado nacionalmente ainda. A gente tá falando de 2 anos antes daquele pirata que estourou, por aí. 2 anos a 3 anos antes do pirata. Antes, né? E nisso, pra vocês entenderem, Marco Aurélio Paulo Sérgio, força no estado, força, já fazia show no Paraná, no interior de São Paulo. Era pra todo lado. Era forte demais. Eu fico curioso, Marco, porque eu falei pra você, pra mim, o Marco Aurélio Paulo Sérgio não se encaixava, não tinha esse rótulo ainda, mas eu digo o som, não era sertanejo universitário. Porque o disco era de muita qualidade, não era mesmo. o disco era muito bem produzido, muito bem cantado, composição muito bem escolhida. Mas Mário Campanha. Só que nos bares, vocês faziam um movimento. E o Marco sempre teve uma visão diferente. Eu lembro daquele disco verdinho, e aí tudo que o Marco fazia gerava um comentário na cidade. Era o marketing que a gente Então, falou. o Marco Aurélio e o Paulo Sérgio gravaram o disco lá em São Paulo, o Marco juntou isso dinheiro. mesmo, essa valor. Era um bolor. Esse valor. Os caras fecharam a Avenida Fernando Correia da Costa. Cara, isso corria a cidade inteira, cara. E todo mundo tinha curiosidade de saber quem que eram os caras que tinham Tá feito isso. cansado de festa. Parque de exposição. Tá cansado. Isso foi um marketing que, cara, pegou, estocava nas boates, tremia no PA das boates, de tão forte que era a gravação, A gente tinha usado a locução. a locução do Jorge Ramos, que era o locutor dos cinemas, né, que anunciava os filmes, já falecido, já o Jorge Ramos. Nosso amigo Rezende, muito obrigado, ele conseguiu para nós. E aí colocamos isso aí no marketing aqui da cidade inteira. Tá cansado de festinha? Prepare-se. 29 de julho, no Parque Nalcídio Coelho. Pendurou um carro num guindaste, que era ia ser sorteado um carro. Na época era TCO. A TCO deu, não sei, 300 celulares para sortear. Aí eu sorteio de um carro, uma moto E mais 300 celulares. Michel, cara, o Michel tava no Tradição, foi sortear o carro, botei o Michel, sorteia aí e tal. Foi massa, cara. É pra dar uma. Na intenção, óbvio que a gente queria ganhar dinheiro, mas a intenção era fortalecer o movimento, né? Das duplas no estado também. Só que eu nunca deixei. Você pode perguntar pro bando, por exemplo, os guris do bando Velho Jack, eu sempre pus o bando pra tocar junto, os guris do pagode, todo mundo junto. Então a gente sempre, desde lá atrás, não tô fazendo campanha de política, não sou candidato a bosta nenhuma. Nós botamos toda a música nossa pra tocar. Então, todos eles. Era um movimento do estado, não era um movimento só de um estilo, né? A gente faz questão disso, né? De trazer a nossa música, né?
a música do estado do Mato Grosso do Sul. A ênfase no Marco Aurélio Paulo Sérgio, lógico, tá bancando, vai botar ênfase em quem? Na sua avó? Não tem como, né, cara? Tem nosso, né? Era o artista cabeça do negócio, tinha que ter o destaque mesmo, lógico, que merecia. Normal. E outra, mas nunca deixamos, nunca diminuímos nenhum artista que estava ali, sempre todo mundo trabalhando, divulgando, todos eles, né? Todos que estavam ali eram bem divulgados. Além da carreira do Marco Aurélio Paulo Sérgio, aí agora é até uma dúvida que eu tenho. O Marcelo Loureiro começou tocando com vocês? Foi. Nenê. Neném? Nenê. Mas ele chegou assim, será que é Nenê? O Marcelo Loureiro é um grande violinista aqui. Dá todinho pro Nenê. Não esquece do café da manhã do Nenê. Então, começou com o Marco Aurélio Paulo Sérgio. Patrícia Adriana, era backing vocal do Marco Aurélio Paulo Sérgio? Era back vocal nossa. Faz tempo que eu não vejo o Marcelo, um grande abraço, inclusive. Um dos grandes musicistas do Brasil. Mas ele começou com a gente ali. Daí depois ele começou a pegar um galeio com o João e com o Betinho, né, no rádio. E dali ele começou, como tocava muito chamamé, aí o Cícero, deputado, conselheiro, grande amigo, incentivador da música sul-mato-grossense. Um grande incentivador. Já meio que raptou o Marcelo. Vamos pra Argentina. Aí já levou o Marcelo pra Argentina, já arrumou violão. Participou do festival até no Rio também. Pra todo lado. Arrumou. Aí o Marcelo começou a tocar também nos festivais do Banco do Brasil. Um esquema cultural. O Marcelo não é pra ficar no estado, o Marcelo é o músico do mundo. Inclusive o Marcelo, eu posso falar por mim, eu acredito pelo Vitor também. Teve Influência nossa, demais, cara. Teve um encontro que eu proporcionei, veio o Yamandu. O Marcelo Yamandu é filhado do Sadi Soares, que é lá do sul, amigão nosso. Aí tava aqui, arrumamos, falou, não, vamos botar os dois para conhecer, para trabalhar junto com o Xande Corrêa, que também era meu amigo, tava junto e tal, botamos essa turma junto, acho que no Luz da Lua, cara. Eu tava lá no dia, quando chegou o Yamandu, você imagina a minha cara quando eu vi o Yamandu entrar. Ele falou do Marcelo que influenciou a gente, influenciou. Que o Marcelo, só fazendo um adendo aqui, o Marcelo ele tocava tipo, lá no Tatersal da Crisul, fazia uma apresentação, 3, 4 músicas, né, cara? E ele fazia um negócio e o cara, eu ia embora. Com a posição que ele fez aqui, né? aqui. E aí eu não falava com mais ninguém, cara. Eu punha a mão pra trás. Tô te falando. E ninguém sabia por que eu andava com isso. Gente, tô falando pra vocês hoje. Eu andava com a mão pra trás porque ele fazia uma posição, Marcelo Loureiro. E aí eu gravava aquilo e mentalizava as cordas. Eu chegava em casa. Que não tinha YouTube, tá, gente? E eu ia fazer. A gente brinca. Não tinha acesso, não né? tinha. A gente brinca hoje quando a gente tá compondo as músicas. Eu brinco de fazer um arranjinho ou outro. Mas através disso. Os rasqueadinhos mesmo eu deito aqui por causa dessas paradinhas, sabe? Então assim, é que você falou agora que influenciou a gente. Mas influenciou muito. E eu tenho essa lembrança, cara. Tanto que a primeira vez que eu vi. E você vê, eu acho bacana, porque assim, eu posso falar por mim, porque assim, a minha escola de música, cara, era de gente do Mato Grosso do Sul. Foi o Marco Aurélio Paulo Sérgio, foi o João Betinho, foi o Marcelo Loureiro, foi o Cano da Terra. Foi essa turma que eu. Às vezes os caras me perguntam, bicho, quem é que é sua influência? Eu falei, cara. Eu ouvi os caras daqui, velho. Eu ouvi os caram daqui, eu ficava louco, eu tirava tudo, eu queria tocar. É isso aí. Cara, era isso. O dia que eu conheci a Virgínia, esses tempos, eu falei já agora na minha off, né? Virgínia, eu sou fã. A Virgínia cantava Chama no Chama, cara. E eu adorava escutar a Virgínia. E aí a gente encontrou. O Chama era muito massa. O Chama era muito bom. Era muito cara. massa. O repertório do Chama era incrível, o Chama Campeira. Pelo dia que eu conheci pessoalmente a Virgínia, foi muitos anos, tá? Já via no palco, mas não tinha conhecido. Foi lá no Rancho do Barba. Pouco tempo atrás, eu falei, Virgínia, eu sou muito fã seu. Vai muitos anos. Mas eu adorava ver a Virgínia cantar, porque eu gosto de quem canta aberto, entendeu? Não esconde a voz. Aquele tipo de voz que quando erra, você sabe que errou, entendeu? Mas canta com aquela vontade. Na cara, né? Era marcante, né? Ela veio ali na verdade a gente fala do início das duplas femininas e cantoras femininas e tal, não sei o quê. A Virgínia, ela veio numa época que não tinha mulher em grupo nenhum. Eu até conversando com a Bruna, falei, Bruna, pra mim, depois da Belinha, depois da Jandira, pra mim foi você a mulher. E ela lembrou da Virgínia, eu não lembrei na hora. Falei, é verdade, tem a Virgínia. Ninguém tinha gravado a música Por Onde Andei. Por Onde Andei estourou na voz da Virgínia, que é uma composição do Dela e da Delinha. Exato. Depois a Delinha regravou. Exatamente. Mas ela estourou antes com a voz da Virgínia. Exatamente. Cara, tem que louvar, porque Virgínia e Ronair. Tá com o Ronair fazendo declamado. Exato. Tem que Faz falar isso, isso, porque cara. é o movimento, atenção ao movimento das mulheres. Tem que mostrar isso aí, pô. Isso aí porque Já tinha uma naquela mulher época brigando não nos tinha, grupos né? aqui. Não tinha, não era a primeira, assim. É muito legal. Tinha a Betinha, né? Aqui e tal. A própria Delinha gravou, né? A Delinha é a rainha. Mas Uma das imagina no primeiras meio de um cantoras. monte de grupo. A Delinha Surge é uma das mulher primeiras, cantando, cara. só homem.
quando surgiu a Virgínia, já fazia muitos anos já que existia a Delinha e a Jandira, já tinha acho que até falecido já. Depois não teve mais ninguém, pelo menos assim que a gente... Era um diferencial, né? Era um diferencial. No segmento sertanejo. E o bacana da gente lembrar isso, que o pessoal não conhece esse lado, cara. Às vezes o pessoal fica imaginando, o sertanejo, vamos dizer, o sertanejo universitário. Eu não sei de onde que eles ficam imaginando que veio, quem que pegou influência. Gente, a gente pegou influência da turma daqui, a gente pegou muita influência da turma do Sul, dos grupos do Sul, Paraguai, Argentina. A gente trouxe a Guarani e a polca aqui do Paraguai. Os ternários, né? Os ternários. Eu até assisti, você fala essa questão da mistura que a gente tem e tal. A gente deve muito, a nossa música sul-mato-grossense, na verdade, deve muito a essa fronteira que a gente tem com o Paraguai. Sim. Porque isso faz ali, se não 50%, faz 30% da nossa veia musical. A gente forte, deve também ao pessoal que vem do sul para Campo Grande, porque uma coisa que onde a gente vai, o cara fala pra gente, cara, fui lá em Campo Grande, cara, que lugar gostoso, que dá vontade de mudar pra lá. Isso eu já vi goiano falar, já vi Catarina, todo mundo. A gente acompanha pra todo lado, né? Então acho que o nosso estado, acho que o movimento, esse movimento que todo mundo fala que é o universitário, começou através dessa junção de misturas. E não foi um artista, isso é um negócio que a gente tem que bater em cima, não foi um artista. Não foi o João e o Betinho, não foi foi um movimento que foi o Marco Aurélio, que nasceu foi um movimento aqui. De todos. Aí você tem que colocar... com a influência de tanta gente que a gente tá falando, de gente, tipo, que, putz, cara, era às vezes de outros estilos, mas que somou pra sair o movimento. Você ouve, por exemplo, se você quiser me amar, João do Betinho. O Ronair já tinha gravado essa música antes e a composição é dele, como chama Campeira. Você tem o Jorjão Conselhos de Campo Grande, várias vezes tocaram no boteco, quebraram o Jorjão, paradigmas, né? E é engraçado que virou uma energia muito positiva, né? Ao torno da música do estado. Foi uma coisa de louco aquele movimento. O momento do Marco Aurélio Paulo Sérgio e do João do Betinho, a gente fala porque assim, era absurdamente estourado mesmo, cara. Era absurdamente estourado. Era outro nível de artista, né, Vitor? Até que a gente era ídolo. Eu falo a gente assim, porque o Vitor e Vinícius era dupla, eu tocava com o João Bosco Vinícius antes com o Henrique Eduardo. Eram uns caras distantes da gente, que a gente era fã mesmo, assim, tipo, pegava CD. Então, quando eu comecei, a gente buscava chegar no patamar que os caras já estavam. Claro. Logo depois do Marco Aurélio Paulo Sérgio e do João do Betinho, eu comecei a ver a Patrícia Adriana, comecei a ver Gilce Júnior, eu já via os Filhos de Campo Grande na mesma época do quiosque e tal. Então, aquilo na verdade era um estímulo para que a gente... Tem dois meninos aqui, não esqueço o nome dos guris que cantam na Cantina Mato Grosso. O Rangel, eu lembro deles, um moreninha. Aquela gurizada ali segurou muito tempo, cara. Então, e pra nós... Na Cantina Mato Grosso. E pra nós, quando eu comecei, a gente queria chegar no patamar que estavam os caras, entende? Teve outra dupla também, Maurício. Renato Maurício. Antes era Abel e Marcos. Abel e Marcos. Também, que fez muita... andou muito. Se a gente for voltar, por exemplo, teve o Frank Melo, que era com o Melo, e o Frank, que hoje trabalha com o Rezende. Exato. Então, tem muita gente que ajudou com que acontecesse esse Tostão em Guarani, que é Tostão em Guarani. Top, concurso, né? Então a gente é difícil falar assim, mas foi o fulano que começou, o Bertano e tal. Foi um movimento. Eu falo isso pro Marco. Ser um cara que fez, não. E eu falo pro Marco assim, quando você vai começar um artista, não adianta juntar. Eu e o Marco, a gente é uma dupla, a gente compõe, geralmente a gente tem as músicas, a gente faz as músicas. Tem um cara que tem que falar dele. Só que precisa de todo um movimento em volta, não é só... Não sei se é isso, nós estamos falando disso, né? Fala do Ben-Hur, cara. Sim, uai. Ele comprou o chapéu 31 na época, vamos fazer, vamos embora. Na frente do shopping. No shopping. Vamos embora, vamos pra cima. É onde é uma garagem hoje em dia? Onde é a RM. E aí o Ben-Hur ali era com todo português. A gente boa, adorava nós também, tocava muito tempo. E o Ben-Hur é um cara que depois pegou, ajudou a Delinha também, fez o DVD, é um cara que sempre esteve no meio, ajudou muito. Incentivando a música. Então é um cara que você tem que falar dele, porque ele ajudou, ele fez parte disso aí. A gente lembrou da 4000, que foi a primeira vez que eu vi o Vitor e Vinícius cantando. E você lembrou que era Quinta Universitário o nome. Era a Quinta Universitária do Gilce Júnior e Patrícia Adriana. E vocês foram fazer uma participação. Primeiro... Cara, isso é uma coisa boa demais pra gente falar. Principalmente para as duplas que estão começando. Esse cara já quer começar tipo, eu preciso ter empresário, eu preciso ter investidor, eu preciso ter um produtor. Conta a história, Vitor. Como é que vocês começaram tocando a 4000, que era um lugar estourado de Campo Grande? Primeiro eu comecei cantando com o Airo. E aí o Airo me apresentou, falou, tem uma dupla que está tocando lá na 4000, que é o Gilce Júnior e tal. E eu tenho conhecimento com eles e tenho conhecimento com a menina que está gerenciando a casa, que era a Arlene na época. E aí o Airo me apresentou pro Gilce Júnior, cantamos algumas vezes no dia deles e tal. Não era tão legal.
Aí a gente pegou e começou a fazer um dia só nosso. A nossa dupla minha e do Aero acabou em 2 meses. Por causa da... Todo mundo conhece o sistema. E aí tal, tanto que depois de mim ele montou a dupla, voltou a dupla com o Juan, que daí virou Aero e Juan, que antes era Felipe e Thiago em Camapuã. E aí meu irmão veio embora de Ribeirão Preto, desiludido com o rodeio e tal, e a gente falou assim, cara, aí meu irmão falou assim, cara, você quer tanto cantar tal, vamos cantar. Aí ele falou, mas onde nós vamos cantar? E nós ensaiamos acho que uns 3 dias. E eu tinha pego contato com o Júnior. Mas eu não imaginava que tava bombando a quinta dele já, né? Ô Júnior, vamos, rapaz, então aqui é o Vitor que cantava com o Aero. Você não dá uma oportunidade pra nós? Eu tô com uma dupla aqui com o meu irmão e tal. Ele falou, vocês podem vir hoje? Eu falei, não, hoje não pode, filho. Aí ele falou assim, e na quinta que vem? Pode, então vamos. Só que assim, ó, lá a gente começa às 11 horas. Eu queria pôr uma dupla pra abrir às 9, pra poder movimentar o povo antes e tal. Fazer uma feira antes, né? Pra mais, né? Cara, por Deus, você pode perguntar pro Júnior. Eu não perguntei quanto você vai me pagar. Esquece. Eu tô pronto. Ele falou assim, você pode começar às 9? Eu falei, 8h30 eu tô aí. Cara, e começamos. Fizemos uma, fizemos 2. Na terceira, o povo, na primeira e na segunda não era acostumado. Primeiro, 9 horas da noite, tinha lá uma pessoa. Inclusive, eu mencionar a Paty Nadine, que é do fã-clube da Patrícia Adriana. Sim. Foi uma das primeiras. Ela e uma outra moça que ia com ela, que eu não recordo. Mas elas estavam ali, a primeira mesa que assistiu a gente às 9. A primeira mesa que sentou pra assistir. Depois do segundo dia, já deu 20 mesas. No terceiro dia, estava bombando às 9 da noite. Dali eu comecei a fechar outros trabalhos. A Arlene fechava a conta com a menina dela dormindo embaixo, assim, né? Isso, era a Ju, pô. E eu tenho que agradecer a Arlene, porque a Arlene falou, Vitor, negócio é o seguinte, a partir de hoje, se você quiser comer, beber, aqui é por nossa conta e tal. Então assim, o começo pra nós foi muito bacana, porque dali, a gente fala, não ganhava cachê. Tá bom. Mas dá 4 mil... Vou exemplificar. Isso. Atenção, gurizada. Tocou a troco de boy. É isso beleza? aí. Vocês entendem o que é isso? Só que dali saiu muito dinheiro pra mim, através de outros shows. Dali, se quer um outro exemplo, quem me dava carona era o Jus. Deixa eu falar, não tô de... Isso, não. Eu toquei a troco de lanche. Lógico. Tá louco? E Marco, eu tenho certeza que daquele momento que você fez aquilo ali, começou a surgir, é uma árvore, tá? Você fez aqui, daqui abriu um braço pra cá, abriu outro pra cá. Eu tava tocando em evento particular. Eu não ganhava aqui na 4 mil, na época, mas eu fechava um evento de 500 conto que dava 250 pra cada um. Na época... E era um lugar que tinha muita visibilidade. Cara. Demais. Você tava numa vitrine, um lugar de vitrine que era absurdo. Quinta universitária. O povo da faculdade era ponto marcado. Legal, toda quinta-feira o povo da faculdade. Não ia pra aula, mas ia pra 4 mil. Então, aí eu vou dar um outro exemplo. O que eu entendi na época que começou a ficar bacana e que as pessoas não fazem hoje. Talvez eu vou estar até dando uma dica B. Não sei. De graça. Serve pros caras aí. Como eu comecei a tocar lá na 4 mil, era gratuito e tal, e eu já não tinha preguiça de trabalhar de graça, e depois começou a render pra mim, eu comecei a fazer intervalos de faculdade. Me falaram, olha, de vez em quando vai um pop rock, de vez em quando vai uma dupla, de vez em quando eu falei, eu quero toda vez que tiver. Eu tô dentro, aí. Eu tô dentro em todas. Cara, eu comecei a tocar. Cara, você acredita que os caras não fazem isso hoje? Não faz. Não faz, nós tivemos isso, essa experiência no Gigante. Gigante, nós fizemos ano passado. E o Marco falou, cara, mas eu acho que nós temos... O Marco falou, desse ano, né? O Marco falou, cara... Não, ano passado. Temos que fazer. Eu falei, Marco, isso dá um resultado, cara. Você pensa que nós, às vezes, a gente pensa, o artista tá, eu e o Marco, a gente tem essa cabeça de trabalhar. Mas os artistas hoje pensam, puta, mas vou lá, cara. De manhã. Teve um dia que eu até filmei, né? Foi. Nós num sol de 200 graus, às 9 da manhã na Uniderp, sem nada de cobertura. E aí, nego mandando, vocês são doidos. Então, só que o evento foi um sucesso. Claro. Um monte de gente e tudo mais. Então, o que os caras têm hoje? Muita preguiça, cara. Coisa que a gente não tinha na época. Pô, nem nós, nem Betinho, Marco, cara. A gente dava CD nas portas do lugar, flyer. Flavinho, não tinha lugar pra tocar. Não tinha lugar pra tocar. Marco Aurélio ia lá e falava, peraí, vou abrir essa porra. Vou abrir uma casa. Vou abrir uma casa pra tocar. Vambora, não vai ter, peraí. É só bailão não quer nós? Peraí, vamos abrir uma casa. Não tem movimento? Nós vamos criar um movimento então, pô. Foi feito isso, nós fizemos isso, cara. Essa questão que você falou, cara, de ir nos lugares, de não ter preguiça, tem um negócio que eu admiro muito, inclusive, porque o Marco Aurélio e o Paulo Sérgio separou uma época e depois voltaram. E quando eles voltaram, eu admirei demais, porque, bicho, a marca Marco Aurélio e Paulo Sérgio era muito grande. Sempre foi forte. E os caras voltaram fazendo um barzinho, cara. Os caras foram reconquistar os fãs. Foi aí que eu toquei no Canguru, lembra? Pra cima do... Vou te contar onde é. Eu não tinha carro, tava quebrado, sem nada. Sem nada. Não tinha nem esperança. Tinha só vontade de tomar uma pinga, velho. Aí
O Paulo Sérgio arrumou lá no Canguru, cara, pra cima do estúdio do Teló, indo reto, bem na esquina tinha um Canguru Lanches. O Paulo Sérgio tinha uma Paraty que ele pegava emprestado do Paulo Melo, que é dono do Bartolomeu, pra perguntar pro Paulo. O Paulo chegou a ser seu empresário. O Paulo foi empresário nosso. E o Paulo mexeu com um carro. O Paulo hoje é dono de casa noturna, nós trouxemos ele, fizemos as violadas na casa dele e tal, e aí ele gostou do movimento, e aí ele largou de mexer com carro, foi mexer com casa noturna, dono de várias casas aí. Mas ali, cara, tinha uma Paraty velho, eu tinha uma raiva daquela Paraty, e eu não tinha carro, cara. Eu já tava quebradeira e tinha que empurrar aquela Paraty, cara. Puta que pariu, velho. E o Paulo Sérgio adorava, sempre gostou desses carros, essas carniças, né, de carro. E o Paulo Melo, acho que ele se divertia de ver a gente sofrer com aquele treco, não é possível, cara. Tanto que toda vez que ele encontra, não, hoje é por minha conta, eu acho que ele tem dó, né? Não, vamos uma opinião do seu e tal. Cara, que é. Mas é mais ou menos, foi draga. Ali no Canguru eu toquei por lanche, cara. Aí, ó. O Marco Aurélio e Paulo Sérgio, uma puta marca, voltaram tocando em bar. No Canguru Lanches, foram bar. Era a novela das 8 e Labirinto. Entrar nas violadas, já com uma outra turma, inclusive que lançou também Maria, os Munhoz. E aí, nessa época, veio novela das 8, a música. Foi Labirinto. E a Labirinto, cara. Então, assim, eu tinha brigado com o Airo fez para não, vamos fazer uma música aí, preciso voltar e tal. Então, tá bom, Airo. E é engraçado, só fazendo uma adenda aqui, eu ouvi as duas na íntegra antes de soltar e eu falei, cara, aí eu acho que não sei se foi o Paulo que mostrou, e aí mostrou a novela das 8, aí eu gosto do Airo demais, eu gostei, meu amigo, putz, eu falei, cara, mas essa baladinha aqui é diferente. Na época não tinha aquelas baladas, né? Não tinha. Arranjo do Ivan. Eu falei, isso é diferente demais. Ah, mas você acha? Olha o tamanho dessa novela das 8, olha o tamanho dessa música aqui. Grande demais, música grande e tal. Eu falei, cara, é o gosto. simples, não tem jeito. A música é incrível, tudo, mas assim, a música se encaixou no movimento na época. Que aí sim, eu acho que o Marco Aurélio e Paulo Sérgio foi universitário. Mas também era um universitário diferenciado, cara. Não era qualquer universitário. Não. Pô, o DVD produzido pelo Ivan, Pinóquio. Então, ali naquele DVD, vamos lá, vamos chegar nesse ponto. O DVD foi o primeiro do Ivan. O Pinóquio veio, porque o Pinóquio era amigão do Ivan e foi meu empresário na época que eu cantava com o Matias. Então, amizade, agradeço o Pinóquio por várias N coisas. Assim. O Pinóquio é um puta cara, adoro o Pinóquio, é um livro maestrão, assim, deu 200 mil dicas. E qual DVD que tinha antes desse aqui? Aqui no estado não tinha. Nenhum, amigão. E aí foi quando dali saiu o do Sorocaba, desse DVD da Nico nosso, saiu o do Jorge. O Jorge ia gravar no Burro Preto. É o mesmo modelo. É a mesma linha. É verdade. A nossa é antes, cara. Nossa Tanto foi que gravado no dia do Jorge, 30 de novembro. No do Jorge tá o Ivan e tá o Pinóquio também. Entendeu? É a mesma linha. Foi tirar meio que ensaiado ali e tal. Por isso que os caras vieram, não, vamos fazer, vamos testar. Entendeu? Dali veio do Sorocaba e veio do Jorge. Dali. Cara, e você vê, a dupla que... E ali nós lançamos a Maria e o Rodolfo. A dupla que recomeçou no Canguru. Quanto tempo depois gravou o DVD na NIP que tinha sei lá quantas mil pessoas lá? Nossa, lotado. Lotado. Mas fora isso, o Joaquim, parceiro, o Du Maluf, parceiro na época, ajudando, o Kemerson, o Tite. Aí de novo, né? Vamos voltar naquele lance João que eu falei. César, todo mundo. De ter a força em volta, não é só um produto, uma música. Não, sozinho você não consegue nem ser corno, pra começar. É um movimento criado em torno do negócio, entendeu? Até chegar lá depois, tá? Mas o Munhoz explodiu porque a gente montou um time. Claro. De novo, um outro movimento. Maria, a mesma coisa. Tinha um time, entendeu? Você não faz, sozinho não faz. Esquece, eu tenho 100 milhões de reais. Você vai enfiar os seus 100 milhões no rabo e não vai conseguir fazer. Pode ter algum desavisado que não saiba, mas nesse DVD que a gente falou, o Marco Aurélio Paulo Sérgio, o Marco lançou a Maricílio Rodolfo com a música Você de Volta, que é a composição dele, e é um dos maiores sucessos do Maricílio Rodolfo. Enfim, aí a Maria voou. Daí pra frente, arrumei pra Maria, porque eu falei pro Joaquim, ó, tô ajeitando o Du. Pra perguntar pro Du, de sã consciência e tudo mais. Dali arrumei, ele entrou no projeto da Maria, e aí eu queria, só pra gente, a gente andou muito na prosa, que nem os outros, mas vamos fazer só um pedacinho da Deus e Menino, só um pedacinho, pra relembrar, só pra ilustrar. Menina, loucura. Peraí, antes de cantar de novo o refrão, eu ficava embaixo de um poste, cara. Lá na frente da minha casa, tocando essa música no violão, tô te falando. Porque eu saio do arranjo, né? O arranjo do Marião. Vou meter um arranjo diferente. De quem que é esse arranjo? Do Mário Campanha. Por isso que eu falo pra você que eu era fã do Marco Aurélio desde pequenininho. Vou meter alguma coisa espanhol aqui, Marco.
Vai. Nossa, ele tava testando umas Tannoy, umas caixonas gigantes no estúdio. Aí ele botou. Ele me mostrou na época uma grande artista da Warner Mundial chamada Liane Rimes, estava lançando a Liane com a Blue. Escuta isso aqui. Eu amava ouvir isso aí. O Manel que me apresentou, escutando nós tá nós dele lá. E eu ficava fazendo esse solo embaixo do poste. E mais 3, 4 amigos em volta de mim falavam, mas você não canta, porra? Eu falei, não, mas é que você não viu esse solo. Esse solo aqui é o creme. Pô, eu tocava no Henrique Eduardo na época e eles tinham a musiquinha Manel dele. falou assim, você gosta de Gypsy Kings, umas coisas dessas? Eu falei, não, Eu gosto. Vambora. Então, vamos fazer. A música que o Henrique Eduardo cantava, que tipo era deles, entre aspas, era pra lá de Bagdá. Ah, é. Eu falava pra ele, bicho, vamos fazer o seguinte, faz Deus a menina e emenda E com Pra Lá emenda de com Bagdá. palavra pra arrastar outra. É, ué. Deus, a menina fala, vai, agora vai o refrão. Vai. Menina, menina, loucura ou prazer. Menina, oh menina, eu quero ter você só pra te amar. Foda. Massa, cara. Sorocaba regravou isso. Então, a Mas música então- foi lançada em 99, o Sorocaba regravou em 2010? Não, 3 Quatro. não. Eu lembro que foi um Não, pouquinho foi depois do Foi seu o primeiro DVD, eu acho, dele. Não foi. É, com o outro Não, Fernando é, ainda. foi o outro Fernando. Foi o outro Fernando ainda. 2006? Cara, Cara, 2006, 2007, alguma Eu coisa só assim. lembro que tava começando a aparecer o tal do Eu lembro, YouTube, não tinha ainda. Tanto que veio o disco do Fernando Sorocaba e veio do João Neto junto. Na É mesma verdade, época. cara, E é verdade, engraçado de cara. falar porque assim, os caras Sorocaba, sempre muito antenado. Principalmente aqui, tá? É, Nossa, Hugo ligado Pena e no Gabriel, preconceito. Hugo Pena muito ligado aqui também. Aqui também, tanto que o repertório era basicamente Era. músicas daqui. É. Lá do Paraná, ali, era tudo guiado pelo Hugo Pena. É, a Hugo Pena foi. Eu fui tocar na DOT uma vez, eu lembro que era A DOT nós alugava, a DOT nós alugamos, porque nós fazíamos parceria com o Hugo Garga, não era na Era época? o Will Hugo Garga, né? O amigo Gabriel, né? Pode perguntar, todo mundo, né? Era eu junto com os meninos, com o Gui, o Gu. Mas foram os caras, aí nós estamos pulando pra parte dos caras que começaram o movimento paranaense. Do Paraná, É, mas assim, Mas tinha que ligação captaram porque- muita coisa com aqui, né? Porque nós fazíamos sexta e sábado no Mato Grosso do Sul e a gente aplicava o domingo na DOT. Não, quero andar aqui. Que eu exportei pra lá o Jackson. Eu lembro do Jacques. Lembra do Jackson? Ah, O Jackson é nosso empresário também. E o Jackson foi lá, montou umas boates, começou a fazer Chegou a show. levar até o Air One uma época, ela ficou 3, Ah, 4 todo mundo, veio os maiores produtores de show do Paraná e tal. Jackson. Cara, aí foi todo mundo mesmo que atravessou a ponte, que nem os outros que, Cê é louco. que todo pegou mundo. e foi. Aí veio, logo depois veio o João Bosco, o Vinícius, aí veio o Thiago, aí foi andar todo mundo. A gente falou da Deusa Menina, Labirinto, um pedacinho da Labirinto. Labirinto, né? Que depois o Menotti gravou, em que ano que o Menotti regravou? Isso é mais recente que ele regravou. É. 11, eu acho, 12. É. 13, um treco assim. Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu. Choro, choro, vou ficar com as lembranças que a gente viveu. Também tem alguém marcando. É, também é. Então isso era diferente, porque a gente nessa época estava envolvido com o lance de sopro, né, cara? Porque os caras gravavam um disco que era mirabolante, aí veio o João Bosco com aquele CD. Não, vou falar pra Pirata. vocês. Tá indo pra Aquele Brasil. acústicozinho. Você vai pro Brasil inteiro, né? Vai. Nós não tinha dinheiro. YouTube, que nem Então YouTube. tá, ninguém tinha dinheiro, bosta nenhuma. Nós não tinha dinheiro pra pagar um cara pra fazer sopro. Naquela Não época, tinha, não tinha ninguém pra fazer violino aqui, não tinha. Tinha que se virar com o que tinha. O que era? Sanfoneiro, Pra tinha de tocar tinha que sobra. pegar carona, moço. Sanfoneiro e violonista. tinha de É o que tinha de sobra aqui. É. Entendeu? Aí o Ivan, os produtores da época, falaram, ó, vamos com isso aqui mesmo já. É isso aí mesmo. E aí começou esse movimento de não ter grana, cara, não tinha grana. Pô, a gente achava linda aquelas solo, aquelas orquestra. Porra. Até poderia Violoncelo gravar, e não, tal. poderia gravar, mas como é que executa esse trem num show depois? Era a nossa preocupação. Não, Nem som não tinha aqui. Até poderia gravar, mas não tinha condição financeira, isso não é barato, isso era caro, entendeu? Hoje já tá mais com um custo menor, mas era muito caro na época, tá louco, vou fazer um disco com violino, É. com sopro, com isso.
Para, não tinha dinheiro pra isso, não. Nessa época, quem tinha dinheiro era Diego e Danimar. Essa turma que nós tirávamos nós e tal. Olha, tanto que veio aquele disco do João Betinho, moço. Com a timba, o Nossa, Alanzinho aquilo vamos falar a verdade. Eu ia falar Aquele isso, disco do João Haroldo Betinho. Vendeu 50 mil cópias em uma semana. O top, não teve ninguém pra bater. Não teve ninguém pra bater aquele disco lá. E era ruim, hein, de som. Era muito ruim. Nossa, Eu falei pra Bruno, falei, Bruno, só que assim, ó, né, velho? Aquele, ó, a e gente do João tinha- do Vinícius também, gravado em Maracaju. Aquilo era muito pior ainda porque qualidade. tinha microfonia. Exatamente. Só que o povo amou aquilo, cara. E quando o povo ama, Mas assim, ó, esquece, a gente velho. tem que entender que tinha repertório É. e tinha um clima dos Era caras. realidade, É. cara. Era realidade. Era não passava muito mentira. realidade. É que assim, ó, na época, por exemplo, a felicidade de você puta, tô gravando num MD. Mas tô gravando, Era cara. verdade, gravou no MD, Jesus! isso mesmo, cara. Mas tô gravando, puta, era uma dificuldade pra gravar, né? Cara, a hora que chegava aqueles discos do João e Betinho, não sobrava na caixa, velho. Não. E o do João Bosco é a mesma coisa. Aí, de repente aquilo Vou contar uma história o João aqui. Bosco lá no interior de São Paulo, no Paraná e tal. Nós fizemos parceria também na DOT, inclusive. Fui falar com o Doni Merlotti É. na época. E aí meu pai, né, também era da Sapucaí e tal. O Dono Merlotti era o dono da Dono da gravadora, né? Sapucaí. Junto com o Edson. E o disco do João Haroldo pitocado. Meu pai falou, peraí, meus guris estão começando a dupla. Bom, que são os meninos. Aí bom, pai sempre, pai e mãe, né? Não, mas a dupla não era era, boa mas mesmo. não era bom ainda, Não, mas não, tá não, bem no tá comecinho. boa. Aí o meu pai foi lá e falou assim, ô Doni, porra, é jeito pros guri gravar aí, rapaz, pô, os guri cantam bem e tal. O Doni falou assim, Gregório, você já testou seus guri? Aí meu pai falou, então, mas o João era do Betinho. Falou, mas Gregório, eu falo, não tem comparação. Esquece. Você não tem noção do que é o João do Betinho no show, nos botecos, não cabe de gente. Era Aí explodido. lá eu me Era liguei explodido, era explodido. que não adiantava, porque aquele negócio, o sonho da maioria dos artistas é assim, meu sonho é gravar. Tá bom, o que você vai fazer depois que você gravar? Que eu É disse. isso que a pessoa não entende, entendeu? E aí, você gravou? Lá beleza, lá eu beleza. acordei, não adianta eu gravar se eu não tiver pra quem entregar esse produto, entendeu? E o João e o Betinho, cara, com esse movimento todo que a gente tinha na época, tinha pra quem entregar. Movimento, Formou-se primeiro pra quem entregar, pra depois entregar. Isso o que eu ia produto. falar. Era É um um- público muito fiel. E é uma né? parada que começou muito com o Betinho lá na época junto com o Teófilo, depois junto com o Paulinho Nantes. Isso, no rádio. Paulinho que me deu nós a primeira levamos isso oportunidade. pro atualmente. Isso. Cara, A gente é tá falando do impressionante. movimento que começou em 96, Cara, 97. é muita história, muita história. É impressionante que quando o Claudião encheu o cu de dinheiro, foi justo, que acertou, pagou bonitinho. Mas, cara, dava 2.500 pessoas numa quinta. Mas não era uma vez por mês. Não, era era toda todo. semana. semana. E era assim, quinta, sexta era mais cheio, sábado mais cheio ainda e domingo ainda tinha momento. Então uma média era de 2.500, cara, era muita gente. E o povo ficava doente, mas aquelas filas imensas para poder entrar assim para ver a gente tocar e tal. Cara, é um absurdo, assim, eu não vi isso aqui. E era um troço muito louco, que eu lembro que às vezes o Claudião trazia uns shows nacionais que era meio capenga, cara. Teve uns shows que os caras tocavam, era artista nacional, que domingo às vezes estava no Faustão, no Gugu, o cara chegava aqui na outra semana pra fazer show, tomava pau, não dava gente. Aqui a evolução daí desse movimento todinho. O povo gostava daquele ambiente, Até, né? Aquelas músicas ali. Até então o show que bombava aqui era Parque de Exposição, quando tinha Zezé, Exposição. Leandro Leonardo na época. Depois disso que veio todo esse movimento, aconteceu, aí começaram a aparecer os promoters de evento como Leandro Lima, que aí começou a misturar os artistas de fora com o artista daqui. Só que, por exemplo, o Jorge Mateus, a primeira vez que fez o... Vamos botar mais uns lá? Vai. O Leandro Lima, Pedro Paulo, Walter, Faltão, o Juliano Arcas. antes lá da exposição, Josimar. Josimar é incrível. Então tem muita gente, o próprio Celso Dutra, que era dos bailes, mas também começou a mostrar que poderia a turma ganhar dinheiro, Edson Cegonha, É. essa turma toda aí, né? E aí começou a se profissionalizar os eventos, que até então a gente só tinha casa noturna. Nós estamos falando do baile, nós estamos falando dos botecos, nós estamos falando dos... Tiburcio, cara, o Toninho Tiburcio Toninho fez Tiburcio, o baile do Toninho. Tiburcio, depois fez uma boate chamada Lamy Light. Esse negócio que tá falando é engraçado, porque veio dos bailes, que era em clube e tal. É. Começou a ter, atualmente, que era uma casa show, mas era uma casa sertanejona assim, rústica. Teve o Chapéu 31, teve a 4000, só que era tudo meio bar. Do bar. Aí começou a ir pra boate. Começou a ir pra boate. Aí a gente criou uma moda aqui, a gente, assim que eu digo, eu me incluo porque eu fiz parte desse movimento, Sim. que são os sertaneja de férias, Terça-neja. Era massa. quartaneja de férias, Mestiço, João quintaneja, Júnior, João João Júnior, Júnior. Camarote, Era outra turma, né, cara? Rafael Cans, Rafa Cans, o Rafa começou com a gente ali, o Tite, o próprio Joaquim, Cameron. Kemerson. Aí daí começou a se criar os eventos maiores. Aí começou a vir Tenda Viola, Ninho,
Tenda Viola, com Eduardo o Maluf, lá, o negócio de encontro. Duelo lá. Gigantes. E do Maluco nessas Lima. boates que a gente tá falando, era Marco Aurélio, Paulo Sérgio, Mauro Betinho, Vitor Vinícius, Sempre, João era Bosco mesmo, Vinícius, Túlio Thiago, O próprio Henrique Eduardo entrou o Henrique também. Eduardo, Patrícia Adriana. Patrícia Adriana. O Cara, camarote que a gente citou era terça, se eu não me engano, isso é um terça e negócio que eu sábado. falar. Quantos artistas eram? Era um fly com 25 artistas. Nossa. Só que nesses Agora 25 sou, tá, só pra artistas. te avisar. Nesses 25 artistas tinha João Bosco Vinícius, Nossa, tinha Marco Aurélio Paulo Sérgio, tinha Filhos de Campo Grande, Patrícia Adriana, gente. José. Cara, Era gente pra caramba. todos os artistas daqui, assim, os melhores que tocavam, melhores não, os que já estavam um pouquinho com mais tempo de trabalho, se destacando ali no camarote. Então não tinha Herbert como da Evandro. gente, Herbert Evandro, todo mundo, Nossa, cara. Era incrível, um movimento incrível. Que ano começou o Vitor Vinícius, que a gente falou da 4000? A gente começou em 2000, finalzinho de 2001, antes da gente? antes da gente. Para. Já falei antes que eu já era fã do Marco Aurélio Paulo Sérgio. Desde menininho. Mas a gente começou em 2001, mais ou menos, finalzinho de 2001. E a primeira música do Vitor Vinícius foi a... Maravilha de Mulher, que é composição... Na verdade, peraí, deixa eu fazer uma correção. Que a Bruna falou do Canto Baby Choro da Pantanal. É verdade. Eu e meu irmão gravamos uma faixa naquele disco que chama Praia Deserta, do Milionários é Rico. Era do repertório de vocês de Era do bar. nosso repertório, e aí quando eles falaram, poxa, vocês têm que gravar uma música aqui nesse disco e tal. Depois eu não sei o que aconteceu, que o disco que foi pra internet tiraram a nossa música, tá? Não sei se foi problema de liberação. E aí, assim, gravamos a Praia Deserta. Aí foi a primeira experiência que eu tive cantando dentro do estúdio. O teu irmão produzindo, o Euler produzindo. E aí cantei a música e tal, acho que o teu irmão e o Jorge Carvalho, uma coisa assim. Cantamos a música e tal, ela veio como primeiro, cara, eu achava lindo aquilo, parecia o Zé Rico cantando, igualzinho. Aí depois a primeira música que me deu identidade mesmo cantando foi A Maravilha de Mulher, porque daí eu não era de ninguém, eu não copiava ninguém, e eu tive que colocar uma identidade lá. Até eu agradeço o Pecóis, do Grupo Tradição, o Carlos Dias, que o Pecóis falou, cara, tem uma música aqui que é do Carlos Dias, a gente mostrou pro Tradição achou que não é o momento de gravar ela, querem gravar? Eu ouvi a música e falei, cara, gostei da música. Então vai pra tua casa, mas vai pra tua casa e estuda um jeito de você cantar. Não tenta imitar. Não canta igual o Carlos tá na guia, nem igual o Zé Rico, canta você. E cantamos a Maravilha de Mulher. E foi a primeira assim que veio, cara, e veio como uma dupla. E eu saí do quinhentão pro 700 na época, pra mim era tamo galo. 700 é chorado. Tamo galo. Canta um trechinho dela aí. Só maior. Com sétima. Maravilha de mulher, tudo que um homem quer, pra morrer de paixão, pra morrer de tanto amor e de prazer. Minha mulher maravilha, minha estrela, minha rainha é você. Composição do Carlos Dias, só dele. Até depois o... Calcinha Preta gravou. Calcinha gravou, o Tradição regravou também no disco seguinte. Nossa, muita gente. E assim, pra gente foi bem bacana porque essa música, o primeiro show que fiz em Curitiba, porque pra nós era... Rapaz, cara, mas até hoje bicho, tem 1000 km daqui em Curitiba. O primeiro show, então. E na época não é internet igual hoje em dia. Não, nós tocava muito no... Eu não sei nem como que os caras descobriram essa música lá. Cantamos lá por causa desta música. Nós inaugurou uma boate lá do Ratinho, Black Bull, junto com o João Lucas Guarda-Vida. Pegamos uma van aqui, ó. Cara, como que era, né, velho? Aí junto dessa música veio aquela do Furazói, que é do Aire, veio. Que aí os caras gravaram no Paraná, inclusive. Aí veio. Daí veio meu segundo disco depois desse que a gente sentiu a necessidade de fazer um repertório nosso, né? Aí veio Aconteceu de Novo, veio Campo Grande é Longe. Composição sua. Campo Grande é Longe não. Aconteceu de Novo, Será que Te Perdi? Se Querem Então Vai, Esnobado do Fim, que o Alex Van regravou depois, que daí no estado foi um pipoco também. Cara, e daí nesse disco a gente regravou a Campo Grande é Longe, que é uma composição do Clayton, do musical JM lá do Rio Grande do Sul. JM, Ela é uma marchinha, tá? Era isso aqui, ó. Isso aqui, Ainda estamos danados de fazer marchinha. Estamos treinando isso porque... Estamos fazendo uma marchinha aí, cara. Porque a gente gosta, cara. É bacana você flutuar aí nas vertentes da música, né? No Sul toca muito, cara. Você é louco. E a Campo Grande é Longe, crescendo. Várias músicas vieram de lá, então. Já cansei de comecei a tocar. Várias músicas vieram das marchinhas. Comecei a tocar a Campo Grande é Longe nos bares e tal, e o povo começou, pô, que música é essa? Os universitários. Porque geralmente o que acontece? O cara vem estudar aqui, mas ele é de Minas. E ele largou a namorada às vezes lá e, cara, essa música é minha cara e tal, me identifico com essa música, não sei o que, e essa música cresceu e despontou com a gente. Na mesma época. Peraí, deixa eu falar um negócio de viajar. Eu encontrei o Humberto, cara, era Humberto e Chatinho.
Na época, Sério? cara, é sério, cara. O Humberto do Humberto e Ronaldo? Não, o outro Humberto virou agrônomo. Ah, tá. Coisa assim. Era Humberto e Chatinho. Mas nisso, Humberto e Chatinho, tinha o Jadson, cantava com o Batom. O Batom, é verdade. Direto eles iam lá no Aí quiosque. eu não cantava ainda, na Direto. época que eles eram dupla. Eu voltei lá atrás no tempo, né? Que eu esqueci de falar dos caras aí também, que era... Então, o cara que me carregava Sim. para as moagens direto era o Jadson. Sem ser dupla com o Jadson. Não é? Cara, e a gente falou muito de movimento aqui de Campo Grande, mas tinha um movimento também no interior, por exemplo, tinha o Brahma Viola, velho, Isso é louco. no Maracaju, que era um absurdo. Aquela festa de Vista Alegre era Nossa, era o nosso festa de- festival, cara. que Era era o nosso... Festa de que Vista era o Capão Alegre, Seco? 8 mil pessoas, no Capão Capão Seco, Seco, cara. Maurício Brito era Nossa, rei no nossa. Capão Seco. Mas aquela festa lá da Vista Alegre, pelo amor de Deus, eu falava, olha, eu não quero cachê, eu pago pra tocar. Pra tocar aí. Fiquei 10 anos, fiquei 10 anos tentando tocar nessa bosta, dessa festa. Nunca deixaram. O dia que liberaram, já não tinha mais ninguém lá, o padre tinha proibido. Eu falei, enfim, com essa festa. Eu não quero mais. Eu fiquei 10 anos tentando tocar. Cara, eu queria que voltasse essa festa. E era uma Eu também, festa, cara. e é uma festa absurda, porque lá é um distrito, gente, Vista Alegre. Nossa, Não tinha incrível, hotel, não a tinha festa era asfalto, incrível. não tinha nada. É igual Só Capão tinha Seco. festa e cerveja Brahma. Falou. Quem ia dormir tinha que ser nas barracas. Não, mas era o creme. Só que a gente era tudo na juventude, ninguém dormia. Mas sabe Era aquela 3, 4 necessidade que você passava lá, mas que era boa? Aquela... divertir, né? Cara, era divertido demais. Aquelas festas do interior, mesmo, de quermesse mesmo. Só que você multiplica isso por 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, tudo família. E a gente queria Entendeu? tocar, né, cara? Era tocar. Bicho, era um Era troço. aparecer, né, cara? Gente Putz. bonita, e gente feia, no meio. Eu lembro quando eu fui na Le Ponte uma vez, o Betinho daí me chamou. Ah, Vou chamar uma menina aqui, faz um solo, não sei o que e tal. então E eu, vale, hein? e eu puxei o Pássaro Campana, cara, eu ficava estudando aquilo em casa. E aquela Le Ponte foi abaixo e tal. A hora que a Bruno tava contando aquele negócio, eu lembrei disso, cara. Falei, cara, que loucura que era aquilo, né, cara? Era massa. E gente, cara. Mas não é Ixi, essa turma mimizenta hoje, não. Era uma turma que ia pro pau, né? E eu não tava nem A aí, gente não. corria atrás, cara. Nossa, e gente, mas eu acho engraçado que todo movimento assim, que era bem feitinho, bem organizado, bem divulgado, dava muita gente. Não dava pouca não, era muita gente. Era muito massa. Você pegou a festa das mansões que tinha aqui, o cara fazia viola as das violadas mansões, cara. Outro movimento, né, cara? É. Depois Você chegava naqueles quintal das mansões, zona, lembra que tem Eu aqui? lembro. Tinha Que 1.500 pessoas, cara. 2.000 Perto pessoas, perto cara. do Estoril ali, aí que começou a acontecer, todo mundo ficou voltado pra isso. Então a polícia começou a se ligar que tinha esse movimento. E era Tinha nas, divulgação, na era época nas o casas, Orkut. era Orkut, Já pagava um tinha programinha. divulgação. Bicho, E aí- isso não tinha rádio, isso Não. não tinha... Não tinha dinheiro pra pagar rádio. Era boca a boca, Orkut. Aí no início rolou de boa, era lotado e tal. Depois começou a polícia, pô, tá tendo festinha lá, alguém denunciaram e tal. Cara, O que a gente começou a 1.500 fazer? pessoas numa casa. Colocava um cara numa esquina, outro na outra. Apontou alguma coisa lá, os caras corriam. Tá chegando a polícia, baixa o som. Os caras não entendiam aquele montoeiro de gente. Mas né, era cara? bom, cara. E é legal que veio desse movimento das violadas que veio. Aí a Maria se firmou. O Munhoz Mariano veio O Munhoz também. Mariano se firmou nesse movimento das violadas. E é engraçado que já é um outro movimento, Pô, né, cara? olha o tanto de etapa que a gente Cara, foi é aqui, a coisa cara. mais louca do mundo. Quando eu parei pra falar, não, cara, eu queria contar um pouco dessa história que eu vivi de dentro mesmo. Falei, cara, a música saiu daqui, bicho. A gente ouvia, tipo, eu comecei ouvindo Deli Delinha, aí vim ouvindo a Jandira, o Canto da Terra. Bicho, a música do Mato Grosso do Sul estourou no mundo com o Michel, cara. Exatamente. E você vai perguntar pro Michel quem que ele ouvia, ele vai falar desse cantou povo, cara. cara. Ele canta tudo a música desse povo. Você falar romântico, ele vai falar pra você, gosto de te ver assim. cara. Disposta, né? Putz, essa música foi pipoco na época. Do Douglas, né? É, do Douglas. Essa música foi um pipoco na época, velho. É esse tipo de coisa que eu quero ter que se antenar, entendeu? Já tem uns 5 anos que não tem esse movimento aqui no Mato Grosso do Sul. Ah. Beleza? Eu acho que até a gente pode dizer que as pessoas começaram a eu faço, eu que faço, eu que sou, eu. Aí começou a quebrar o elo. Porque o grande lance é o movimento, não é. A gente se juntou com uns amigos para fazer o Gigantes do MS no ano passado, em dezembro. E desde que a gente decidiu fazer, não é, cara, vai ser a gente convidou um monte de gente para ser parceiro. Alguns aceitaram, outros não. Os que aceitaram, cara, se entregaram de corpo e alma e trouxeram mais gente. Trabalhar, né, ué? E trouxeram mais gente para fazer o movimento acontecer.
Nós tínhamos já programado para fazer o Gigantes 2, mas aí entrou essa Veio a pandemia e tal. A gente queria trazer daí um projeto que é nosso, trazer um convidado de fora. Apesar de se chamar Gigantes do MS, a gente quer sempre trazer um convidado. Claro. Vamos supor que vai vir a Maria, nós vamos trazer um fulano lá de fora que é convidado da Maria. Vai trazer o João Bosco e o Vinícius, João vai Bosco trazer Vinícius, mais um. mas vai trazer mais um, junto, entendeu? Essas coisas assim, junto com a gente, com a turma daqui, entendeu? Agrega muito, e o bacana é que é de novo fomentando o movimento aqui. É a nossa Que intenção. sempre deu certo e é o que você falou, a turma abandonou. E O movimento sempre deu. Colocar gente nova tocando, sempre. Um amigo meu falou assim pra mim, falou, cara, por que vocês não estavam passando o som no dia que eu fui lá tarde? Não acredito que vocês, eu sei, o Marco estavam entregando ingresso. Tava mesmo. Tô te falando, no dia da festa nós entregamos parceiro, ingresso. vou fazer o trem acontecer. E Uai, aconteceu. não é? Aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. Nós saímos de um evento desacreditado, porque muita gente falou, você não vira mais em Campo Grande. Pra um puta que pariu, tá cheio e tem 500 pessoas pra fora. Aí depois todo mundo quer entrar na Todo mundo onda, quer quer surfar na onda, né? É isso aí. Mas a gente mostra que tem potencial, você trabalhar, correr atrás. O segredo é esse, né? Nunca teve segredo, é só Juntamos trabalhar. pessoas certas, com vontade de trabalhar também. É um time, né? E se Deus quiser, passando essa pandemia, essas coisas, vai voltar o movimento, né, cara? Vai. Pra fomentar de novo esse movimento da eu acredito muito que a hora que tem uma vacina, vai voltar. O povo tá com tanta vontade. Tá com vontade. Que quem fizer um negócio bonitinho, mais bonitinho, pra atender as pessoas, cara, vai ganhar no jogo. A gente já falou, cara, de todo esse movimento e tal. E um negócio que eu queria deixar muito registrado é assim, a questão da dupla, Vitor Gregório e Marco Aurélio, nasceu das composições que vocês começaram a fazer juntos. Foi das composições. Inclusive, a primeira, não foi a primeira música que eu ouvi, mas foi uma das primeiras que vocês colocaram no Facebook ainda na época. E aí eu falei pra Bruno, Bruno, ouve essa música aqui, cara. Bicho, a gente tinha que gravar essa música, cara, que é a Flor de Maracujá. Inclusive, porque assim, o Derrama é um projeto que a gente toca por hobby, a gente não faz aquilo profissionalmente, vamos dizer assim, pela questão comercial. Mas eu ouvi a música e falei, cara, o Derrama tá aí, a gente só regravava, né? O Derrama pode gravar uma música inédita, cara, tá aí, os caras estão fazendo uma música que é a cara do que a gente gosta de tocar, do que a gente gosta de ouvir, do que a gente gosta de cantar. E aí vocês, até agradecer porque vocês tiveram a bondade de chamar a gente para participar da música e gravar a música. É bom pra todo mundo. E é uma música que é um absurdo, cara, porque o povo chega e chora nela, de tão boa que é a música. Cara, e todo dia tem gente postando, cantando ela. Quando abre os barzinhos, né? É. Quando libera os barzinhos pra tocar, muita gente tocando, Eu vejo. música em bar. Eu adoro essas coisas. Eu acho que música é pra isso, entendeu? Aí, em questão da dupla do começo, a gente começou, na verdade, a minha dupla com o irmão tinha encerrado. E aí o Marco pegou e falou, cara, vamos focar na composição, cara. Você vai acertar a música e tal, nós vamos fazer, até o fim do ano nós vamos fazer em média de 100 músicas. Fizemos 125 músicas. E na hora da gente fazer a amostragem dessas músicas e tal, a gente falou, cara, mas como é que a gente mostra e tal? E aí a gente gravou, a Pilantra foi a primeira, não era dupla sertaneja. A gente, por exemplo, a gente tinha acesso em alguns amigos, né? Eu punha pra gravar, na maioria das vezes, músicas, que as duplas que eu fui empresário e tal. E tem música que você faz e identifica, né? Essa aqui parece com o fulano, essa aqui parece com o Bertano. Não tem tanto aquele acesso, né? Falar, fulano de tal, Bertano de tal e tal. Conhece alguns amigos, de vez em quando a gente manda música, né? No caso da Flor, chegar, né? no caso aí a gente resolveu gravar alguns vídeos e tal. E no caso da Flor de Maracujá, só resumindo, pulando uma boa parte, no caso da Flor de Maracujá, a gente falou, cara, mas pra quem que serve essa música? A gente não conseguia identificar na hora e tal. Vamos gravar ela também, igual nós gravamos as outras? Então vamos sortar. Gravamos o vídeo e soltamos. Inclusive gravaram aqui, né? Foi na casa da Isa. Na casa da Isa. Primeiro foi na casa da Isa. Isa Machado. Aí gravamos ela e tal, cara. E aí o pessoal começou, caramba, que letra linda. Putz, que letra top, tal. Aí a Bruna, cara, que música. Enlouqueceu, não? Enlouqueceu. Eu apurrinhei ela por causa da música. Falei, cara, essa música. E essa é uma música que ela tem eu acho que ela tem uma vida muito própria, assim, cara, porque foi linda a gravação que a gente fez. A Bruna cantou demais, vocês tocaram demais. A gente deu a alma na música ali, mas ela tem uma alma e dela, muito sabe? Simples, né, cara? Aquela gravação e assim, você é louco. Houve emoção, cara. Ela veio a calhar que foi lançada daí num dia da Paixão de Cristo, né? Sexta-feira da Paixão. E a Flor de Maracujá, ela simboliza. Da Sexta-feira da Paixão. É muito significado, né, cara? E muito... Putz. Tanto que ela é a que a gente tem mais visualizações, assim, no Spotify, esses negócios, cara. A gente pegou um parâmetro, assim, uma vez do Spotify e ela tava em playlist gospel. Uma música que fala, quando eu bebo, eu fico bebo e meio bobo. Você tem noção? Não, mas é compreensível, até porque todos, né, que conhecem a palavra sabem que é o primeiro dos milagres
Jesus. Transforma água em vinho. Transforma água em vinho. E é um negócio que, assim, apesar da Sem música exageros, falar tá? isso, ela é pura. É pura. Bicho, É criança inocente, canta, né? cara. Criança canta e, putz, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu gosto demais dela. É muito bacana. Os bebezão que a gente solta aí, que é incrível. Nossa. Não, e muitas outras, né, cara? Você é louco. O disco de vocês é muito bacana. O primeiro que eu digo, que eu tenho até ele salvo no 6,5. Vixe, tem umas... Você vê que a gente é meio doido, porque a gente lançou um disco daquele totalmente puxado pro lado mais sertanejão. E o outro disco a gente já veio com a música Eu Aceito. Eu ia falar disso agora. Que já Que é é uma outra hino loucura. de casamento, É. é a Eu Aceito. Nada a ver assim, né? Um com o outro, né? Guitarra Até e não visual sei o e quê. tal. É bacana, Mas cara. era justamente para ter esse choque, assim, né? Não falo que é evolutiva, mas uma manutenção de carreira. Então, você pode fazer. O Tião falava isso, pô, você vai fazer show, você vai de violão e viola e tal, que naquela época. Pode gravar, vamos botar um negócio melhor, né? Vamos botar uns instrumentos melhor e tal, umas coisas bonitas e tal. E a gente fez isso também, a gente faz isso. Não que não vá gravar acústico, eu adoro gravar acústico, adoro ouvir a voz. Mas é legal diversificar, né? Claro. O próprio Tião gravou, ele foi criador do pagode de viola, criador de um estilo, de um ritmo. Criador do pagode de viola, o cara gravou um disco só de tango, ele gravou um disco de samba, ele gravou... Rapaz, esses dias eu tava ouvindo lá o disco do Majestade Pagode, e aí eu lembrei do tango que ele gravou. E na minha cabeça, o único que gravou um tango foi tem ele. Tem Eu mais. não conheço outras duplas. O Marco deve conhecer, às vezes, alguma outra dupla que gravou Cara, tango. Eu acho que o Valderi gravou tango, lá pra trás o Zé Matão com o Zé Garcia, Garcia e Zé Matão, o Pedro Bento, José da Estrada. Tem uns tangos, então. Tem uma turma que vinha, porque Eu você... lembrei agora que eu... Mas você É, vai cara, falar agora, assim, a gente cara, agora a gente viajou, mas a gente tem que fazer um adendo aqui em relação a isso, a questão de ritmos e estilos. Esse lance de hoje o Brasil seguir muito a música latina Mas já vem dessa época. já vem dessa época que não existia internet para fazer busca. Sim. Então esse era um papel muito importante, por exemplo, das gravadoras. A gravadora sempre tinha um representante no país, aqui no Brasil. Ó, fulano estourou lá no México, ó, Com essa canção rancheira. Às vezes trazia pra fazer versão, né? Faz versão Isso, dessa isso. música. E vice-versa, levava daqui pra lá Pra lá também. Tem muito disso. Muito Cara, disso também. Bicho, é muita história, muita... A gente precisa conversar mais tempo, mais dias, porque... Pode é arrumar uns muita 4 história. programas. É, ué. Mas é muito Arruma que eu vou bacana. contar de uma reunião com o Maynard, que foi incrível. Te contar uma Eu história conheci o dessas Marcos Maynard. Nós dando uma reunião lá no Jesus. Estado do Maynard, cara. Nossa, Mas fica pra próxima, fica pra próxima. Essa vai ficar pra próxima. Eu, o Marco Aurélio e o Ivan no escritório desse cara. Eu sei que eu só sei quando nós entramos no Não, elevador. deixa na próxima. Foda, Você velho. vai revelar, os caras não assistem o próximo Não, eu programa. vou contar assim pra você, será que esse cara conhece bugio? Porra, ele conhecia tudo nesse mundo. Eu falei, esse cara nunca dançou um vaneirão na vida dele. Esse cara não conhece Duvido. bugio. Aí nós rolamos de rir, eu, o Ivan e esse aqui, né? O Maynard é o maior produtor. Pra quem não entendeu, gente, bugio é um ritmo que é um muito ritmo. usual lá no sul, né? Que ele é mais lento do que a vaneira, então ele é um negócio... Ele é o passe do bugio, por isso que... Você vai lembrar o fandango da Doralice e o É. bugio. Isso aí. Rapaz, é muita história. Obrigado mesmo, os meninos, vocês A gente que agradece. receber aqui, conversar essas histórias. É doido. É muito legal a gente contar, o pessoal fica muito curioso pra saber. Às vezes o pessoal fica falando, porque o Michel da Se Eu Te Pego, já ouvi muito falar isso. O Michel, o cara de uma música, né? O cara. Não, gente, vocês não estão entendendo. O cara Ninguém é sabe a músico, trajetória do o Michel. cara, o cara tocou sei lá quantos anos em baile, enfim, ouviu tudo Falei isso com que o a gente Marcos tá essa semana, falando. Michel do Bailanta, 8 anos de idade. Montou caixa, montou Twitter. É. Às vezes o cara vê o artista só que despontou nacionalmente ou mundialmente Sabe e a não história, sabe a né? história pra acontecer aquele cara, que influenciou muito aquele cara. E eu fico muito feliz porque vocês fizeram muita história nesse meio, desse sertanejo universitário, que nomearam assim, colocaram esse nome. E obrigado mais uma vez aí, os Que meninos. é isso, obrigado a A gente você. podia deixar aí uma saída aí se Vamos vocês deixar. quiserem. lógico. Obrigado a Fique à você, vontade. parabéns pelo seu Você- projeto, cara. E assim, Parabéns você pela sua mencionou- história, né? Você tem uma história muito bonita também na música sertaneja. E que bom que você está fazendo isso, mostrando essa turma toda. Né? Então, Bacana. parabéns. E eu, assim como veio o movimento sertanejo denominado universitário, eu torço para que venha outro movimento. Claro, com Porque é certeza. isso que mantém a Precisa música renovar. sertaneja viva. Exato. Exato. Toda vez que vem um movimento desse, mas eu gosto mais de música de raiz. Tá bom. É legal, raiz, cada vou falar É legal, estilo, vamos mas... lá, é legal a raiz, é legal o talo, é legal a flor e a flor. E que venha o topo da árvore, sei lá. Os frutos tudo. Porque isso é bom demais. Ó, eu tenho um pedido. Vai.
E aí vocês finalizam com alguma que vocês quiserem, que é a 6h30 meu pedido. 6h30. Ela maior. Todo dia 6h30 da tarde ela chega. Sente prazer em me ver ficar de cara cheia. Nunca se atrasa, ela sempre cumpre o compromisso de me ver assim sofrendo, chorando escondido. Faz um ano que essa minha rotina, 12 meses que ela bate ponto em minha vida. Sempre na hora que eu abro a garrafa, ela senta e brinda o meu sofrimento. Não sei se eu aguento, não sei por quanto tempo mais eu não aguento. Meu amor se foi, a saudade veio, chegou dominando o meu mundo inteiro, controlando meu horário, dirigindo meu itinerário. 6h30 tá chegando, saudade tá chamando, saudade tá chamando, saudade tá chamando. E às 6h30 da tarde ela chega. Essa homenagem que a gente fez na época que a gente fez a música, inclusive, pro Belmonte Amaraí, né? É, a gente gosta de ouvir o Belmonte. Boa demais, você vê que percebe que o refrão a gente tenta mencionar o jeito dele de cantar, né? Tanto do Belmonte quanto Dá da Amaraí. uma alusão a eles. Né? Cara, é bonito demais, é bonito demais. É, eu gosto demais. Nossa, Guarana, né, irmão? Externário manda na gente, né? Tanto nós fez a do Danimar, né? 35 latas de cerveja. Junto com ele, 35 latas de cerveja, uma canção rancheira. Fazia tempo que eu não entrava uma canção rancheira. Era aí, nós fizemos libidinosamente com o Com Flavinho. o Flavinho, top demais. 4h15 da manhã, Eu te olhando feito um fã, velando o seu Nando tá fazendo Ternários é o comando, né? Pra mim É bonito, eu também. É influência, então. E aqui no estado a gente tem essa influência muito forte. Tá na veia, não tem? chamamé, polca, valsa. Vocês gravaram a voz também, né? Gravamos quando a gente tá amando, né? Putz, cara, aquela gaitinha. Uma Vamos, musiquinha, né? né? Francesinha, né, cara? É massa, cara. Aqui a gente quis fazer. Procura lá, gente, ó. É Victor Gregório Marco Aurélio, nos Spotify da vida. Spotify, Deezer, Procurar lá, tem um YouTube. monte de coisa. E tem a música que eu aceito, né? Que é a que a gente trabalha mais Vinho de recentemente. casamento. Isso aqui o Munhoz casou com ela e o povo saiu casando também. Pra encerrar. Sim, eu aceito. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe, amém. Eu duvido, ninguém separa o que Deus uniu. Eu duvido, seu compromisso aqui nessa vida é comigo, só comigo. Em algumas vidas eu te amei, em outras tantas desejei ouvir você dizer um sim pra mim. Em algumas vidas eu te amei, em outras tantas desejei ouvir você dizer um sim pra mim. Em algumas vidas eu te amei, em outras tantas desejei ouvir você
você disser um sim pra mim. Sim, eu aceito. Pra casar e recasar, né? Inclusive, né? Sugestão de pauta pro seu programa. Diga aí. Deixa ele mais nacional, essa coisa é meio regionalzão. Chama o Danimar. Você te conheceu, que apresentamos aí o Danimar. Danimar é um dos grandes cantores do Brasil. Ele formou um estilo, muitos artistas vieram no estilo da cantada do Danimar, porque é muito forte a presença vocal do Danimar, mas a caneta também é muito forte, né? Fez a gente chorar muito. Bebemos algumas com esse cara, ouvindo a música que esse cara escreveu. Então, sugestão de pauta para o seu próximo programa. Não, vamos sim. Eu falo isso porque nós estamos já com umas 300 músicas já no Danimar. Coloca mais já. Então, direto nós estamos compondo, puta do parceiro, entendeu? Tem Aí é história Brasil, viu? Pra buscar. História valendo. Então, é legal, assim, já tira um dia. Com certeza. O Danimar é completamente acessível, ele o Randall, né? Eu falo do Danimar que está mais presente, né? Tem muita história, hein? Nossa, lembro que eu era gurizote. Mas parabéns pelo teu... Obrigado de novo. Pode contar com a gente. Obrigado mesmo. Putz, incrível, cara. Obrigado pela oportunidade. Que isso, cara. Obrigado Te juro que eu assisti com a Bruna e eu falei, cara, ainda vou fazer esse quadro. É igual eu vi o Vitor Vinícius falando, um dia eu vou cantar uma vez. Tô ali cantando com o cara. Tamo junto, valeu. Valeu, menino. Essa caneca é sua, tá? Pode Obrigado. levar de lembrança. Aí, ó. Chique, hein? Coisa bonita, dois caras bonitos, hein? Vai. Aí, esse plano tá barato aí. Vai acordar cedo e tomar café com nós ali, ó. Valeu, tamo junto. Valeu.